Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Não o silêncio da ausência de ruídos, mas aquele que surge quando tudo dentro de você finalmente se aquieta. Um silêncio onde mora a verdade, aquela que você talvez tenha aprendido a calar. Agora respire e pergunte com honestidade: em que momento da sua vida você parou de escutar a sua alma? Talvez você esteja vivendo no automático, cumprindo papéis, sorrindo por fora, funcionando. Mas por dentro, algo está pedindo socorro. Algo em você se perdeu no caminho entre o que sentia e o que precisava mostrar. E é aí que começa a dor silenciosa. Uma dor que não grita, mas pesa. Que não sangra, mas intoxica. A dor de estar desconectada de si mesma e não saber exatamente por quê. Segundo o Dr. Bruce Lipton, nossos pensamentos conscientes representam menos de 5% da nossa mente. O restante, 95%, é governado pelo subconsciente. Isso significa que mesmo quando você acredita estar no controle, suas emoções reprimidas, suas crenças herdadas e seus traumas não processados continuam moldando sua realidade sem que você perceba. É por isso que muitas vezes você sente que está fazendo tudo certo, mas por dentro continua quebrada, como se algo essencial ainda estivesse fora do lugar, porque está. A maioria das pessoas busca a cura onde a alma não mora. Correm atrás de respostas na mente, ignorando que é o corpo que guarda a dor. A epigenética mostra que nossas emoções moldam diretamente nossa biologia. Emoções não são invisíveis, elas vibram, elas falam, elas imprimem códigos nos nossos genes. Quando você reprime uma emoção, ela não desaparece, ela muda de forma. E um dia, o corpo começa a falar aquilo que a alma gritou e ninguém ouviu. Joe Dispenza afirma que o coração possui um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o do cérebro. É o coração, e não a mente, que conversa com o universo em sua linguagem original. Mas quando vivemos apenas no racional, tentando resolver com lógica o que foi gerado no silêncio do abandono, nos afastamos dessa linguagem. A alma não grita, a alma adoece. E quando a alma adoece, o corpo traduz essa doença em forma de ansiedade, insônia, fadiga, doenças crônicas, ou aquela sensação constante de não estar vivendo sua própria vida. Talvez você tenha notado isso em você, ou talvez ainda não tenha colocado em palavras o que sente, mas existe uma desconexão entre quem você mostra ser e quem sua alma realmente é. E essa distância entre o seu externo e o seu interno gera ruídos, vibrações incongruentes, um desalinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você vibra. E é nesse espaço que a dor se instala, silenciosa, mas corrosiva. A verdadeira cura não começa com uma ideia. Ela começa com uma escuta. Uma escuta que não tenta corrigir, que não tenta negar. Uma escuta que acolhe. Quando você se permite essa escuta profunda, nasce um novo espaço dentro de você. Um espaço onde a alma volta a respirar, onde a dor deixa de ser inimiga e começa a ser guia, onde o sofrimento se transforma em sinal. Não para que você lute contra ele, mas para que você compreenda o que ele veio ensinar. Neste vídeo, você será convidada a caminhar por esse terreno sagrado, o espaço entre o que te feriu e o que pode te curar. Vamos juntas investigar o que significa, de fato, priorizar a sua alma. Não com promessas fáceis ou atalhos mágicos, mas com presença, verdade e coerência. Porque só há um caminho para a cura emocional verdadeira, e esse caminho passa pelo coração, passa pela alma, e começa agora. O erro invisível de colocar o ego no comando da cura. Você já se perguntou quem, dentro de você, está buscando a cura? Quem é essa voz que clama por alívio? Muitas vezes, é o próprio ego ferido que assume essa missão. O mesmo ego que foi moldado por traumas, rejeições e defesas emocionais, é ele que tenta reconstruir o que foi quebrado. Mas como pode algo que foi ferido curar a si mesmo sem se render? O ego, ao tentar consertar o que não compreende,
apenas reorganiza os cacos em novas formas de controle. E é por isso que, mesmo depois de anos de buscas, terapias e leituras, a ferida continua ali, pulsando em silêncio. Há um erro sutil, quase imperceptível nesse processo. Acreditamos que autoconhecimento é acumular informações sobre nós mesmos, que quanto mais entendermos nossas dores, mais próximos estaremos da libertação. Mas, na verdade, muitas vezes estamos apenas alimentando o mesmo ciclo. A mente quer entender, mas a alma quer sentir. A mente busca respostas, mas a alma pede entrega. E enquanto insistimos em racionalizar o que só pode ser tocado com a presença do coração, nos afastamos do que realmente cura. A espiritualidade prática nos ensina que a rendição não é fraqueza, é acesso. É quando você para de lutar com a dor e começa a escutá-la. É quando o ego, que sempre quis ter razão, dá lugar à alma, que só quer se reconectar. E essa transição é sutil, porque o ego é persuasivo. Ele se disfarça de consciência, de espiritualidade, de força. Mas no fundo ainda está com medo. Ainda quer garantir que você não sofra novamente. E nessa tentativa de proteger, acaba impedindo que a dor se dissolva. Esse é o ponto cego de muitas jornadas de cura. A tentativa de curar sem se despir. A tentativa de compreender sem sentir. A tentativa de controlar um processo que só pode acontecer quando se desiste do controle. Quando você coloca o ego no comando da cura, ele te dá tarefas. Ele diz que você precisa evoluir, meditar, vibrar alto, manter a frequência. Mas a alma não trabalha com metas. Ela trabalha com presença. A alma não se importa se você está melhor hoje do que ontem. Ela só quer saber se você está com ela agora. E se não estiver, ela vai te mostrar. Com sintomas, com desconfortos, com repetições. Não como castigo, mas como lembrete. Porque a cura não é um prêmio, é um retorno. E talvez por isso tantas curas se arrastem por anos. Porque o ego, tentando proteger, não permite que você mergulhe. Não permite que você se desfaça. Mas é nesse desfazer que tudo renasce. E é aí que a alma finalmente pode respirar. O verdadeiro movimento de cura começa quando você reconhece esse erro invisível. O de tentar curar a alma com os mesmos mecanismos que a adoeceram. A partir daqui, tudo pode começar a mudar. Profundamente, silenciosamente, verdadeiramente. Você pode repetir todos os dias que quer se curar. Pode escrever afirmações positivas, mentalizar cenários de paz, desejar profundamente uma vida mais leve e verdadeira. Mas se a vibração que sustenta esses desejos nasce do abandono, da carência ou da pressa, a alma não acredita. O universo também não. E não porque você esteja errada ou seja incapaz de mudar, mas porque existe uma falha sutil, porém decisiva, entre o que você pede e o que você realmente vibra. Essa falha vibracional é como um descompasso entre a mente que diz, eu quero me curar, e o corpo que ainda grita, eu não fui vista. É como tentar dançar uma melodia de liberdade com os pés presos ao chão do passado. E enquanto isso não for reconhecido com verdade, o ciclo se repete. Você pensa em cura, mas vibra em abandono. Pensa em amor, mas vibra em escassez. Pensa em merecimento, mas vibra em medo. A mente afirma o novo, mas a vibração sustenta o velho. Bruce Lipton nos lembra que somos programas vivos e que 95% de nossas ações e respostas emocionais vêm de padrões inconscientes herdados. Isso significa que, muitas vezes, você está tentando manifestar uma realidade usando ferramentas que foram programadas para sobreviver, não para florescer. E essa tentativa de criar algo novo com uma base vibracional antiga é o que gera frustração, estagnação e repetição. Talvez seja por isso que, mesmo depois de processos terapêuticos profundos, você ainda sinta os mesmos incômodos. Como se algo em você resistisse à mudança. Como se a sua intenção batesse em uma parede invisível. E essa parede é feita de experiências não sentidas.
de emoções não reconhecidas, de histórias que continuam ativas no seu campo, mesmo quando a mente já as deixou para trás. Não porque você esteja presa, mas porque está vibrando no mesmo ponto de dor, mesmo sem perceber. A vibração não mente. Ela é o espelho fiel da sua relação consigo mesma. E essa relação não se transforma com frases prontas, mas com encontros reais com o que você sente. É preciso escutar o que ainda vibra dentro de você, sem forçar mudança, sem tentar consertar, sem se envergonhar do que aparece. Porque enquanto você tentar curar uma frequência, negando a sua existência, ela continuará se manifestando, e não como punição, mas como um convite da sua própria alma dizendo: ainda tem algo aqui que precisa ser olhado com amor. Essa falha vibracional não é um erro, mas um aviso. Ela te mostra onde ainda existe separação entre o que você diz e o que você sente, entre o que você deseja e o que você acredita merecer, entre o que você sonha e o que você tem coragem de sustentar internamente. E só quando essas partes se alinham, a realidade começa a mudar. Porque não é o desejo que cria, é a vibração. É a coerência entre o que você pensa, sente e faz que abre espaço para o novo se manifestar. Enquanto houver descompasso, haverá ruído. Enquanto houver negação, haverá repetição. Mas quando você começa a aceitar o que vibra em você, mesmo que seja dor, mesmo que seja medo, você se aproxima da cura real. Porque a alma não exige perfeição, ela exige verdade. E a verdade vibracional é o primeiro passo para deixar de viver em círculos e começar a caminhar em direção à liberdade interna. Talvez você já tenha se sentido culpada por não conseguir vibrar alto o tempo todo. Talvez, em algum momento da sua caminhada, você tenha acreditado que sentir tristeza, raiva ou insegurança era um sinal de fracasso espiritual. E assim, começou a esconder suas dores debaixo de frases bonitas. Começou a vestir um otimismo forçado. Começou a sorrir quando, por dentro, tudo queria chorar. Essa é a armadilha mais silenciosa do caminho espiritual moderno. A positividade como negação da alma. A dor, quando negada, não desaparece. Ela apenas muda de lugar e se transforma em rigidez, em ansiedade disfarçada, em crises internas que você não sabe de onde vêm. A espiritualidade que reprime a sombra não é luz, é ilusão. É mais uma forma de controle, só que agora usando uma linguagem supostamente elevada. Você começa a repetir mantras, decretos e visualizações, mas nada parece funcionar de verdade, porque sua vibração, no fundo, ainda está clamando por permissão para sentir o que dói. O cérebro, em seu estado mais sensível, capta os sinais de incoerência entre o que você pensa e o que você sente. Joe Dispenza fala sobre a importância da ressonância interna. Quando você pensa algo que contradiz seu estado emocional real, o campo energético se desorganiza. Não importa o quanto sua intenção seja boa. Se ela estiver tentando encobrir uma dor e não integrá-la, o resultado será mais desconexão, mais resistência, mais cansaço. Não se trata de abandonar a luz, mas de parar de usá-la como fuga. A luz verdadeira nasce quando você caminha por dentro da própria escuridão e descobre que há vida ali, que há sabedoria ali, que há uma parte sua pedindo para ser abraçada e não corrigida. A positividade tóxica é aquela que diz: tudo está bem quando a alma está gritando. É aquela que disfarça caos com palavras suaves, mas não transforma nada, porque não permite o contato real com o que é. Talvez você tenha aprendido que, para atrair o que deseja, precisa pensar positivo o tempo todo. Mas essa crença ignora um princípio fundamental da energia. O campo que você emite é determinado não pelo que você diz, mas pelo que você sente de forma contínua e honesta. E isso inclui o sentir que ainda dói, que ainda não sabe, que ainda busca. O que bloqueia a manifestação não é a tristeza, é a mentira.
É o fingimento emocional. É a desconexão entre o que você é e o que tenta parecer ser. Essa espiritualidade que exige que você esteja sempre bem é a mesma que te adoece em silêncio, porque ela nega o que é humano. E tudo que é negado dentro de você acaba criando um ruído no campo energético. Esse ruído gera desconforto, bloqueios e repetições. A verdadeira espiritualidade não nega a sombra. Ela a inclui. Ela a acolhe. Ela compreende que há beleza no caos e sabedoria na dor. E é essa integração que gera a expansão vibracional autêntica. Não há nada de errado em sentir tristeza, em sentir raiva, em sentir medo. O que te desconecta da sua essência não são essas emoções. É o julgamento que você coloca sobre elas. Quando você entende isso, começa a se libertar. Não para abandonar a luz, mas para permitir que ela nasça de dentro, e não de um script que você tenta seguir. A luz que cura é a que atravessa as sombras com coragem e verdade. E essa luz, quando acesa, ilumina tudo, sem esforço. Existe uma pressa silenciosa no caminho da cura. Uma urgência disfarçada de boa intenção. Você quer melhorar, quer entender, quer se libertar. Mas, sem perceber, começa a colocar metas no lugar de presença e transforma o processo de cura em uma lista de exigências invisíveis. Eu preciso mudar logo. Eu deveria estar mais evoluída. Isso já era para ter passado. E então, sem perceber, você coloca o velho controle em uma nova roupagem e começa a tentar curar-se como quem tenta vencer uma corrida. Mas a alma não tem pressa. Ela não trabalha com metas nem com performance. A alma trabalha com presença. E é por isso que muitas pessoas se sentem frustradas com seus próprios processos. Porque esperam resultados lineares, quando a cura é cíclica. Porque querem provas, quando a alma quer entrega. Porque desejam certezas, quando o caminho é feito de rendição. E nesse descompasso entre o tempo da mente e o tempo da alma, nasce a exaustão. Não é o processo que está pesado, é a expectativa que o ego colocou sobre ele. A alma não busca soluções. Ela busca reconexão. E reconectar-se é um gesto profundamente simples, mas que exige coragem, desacelerar, silenciar, observar sem tentar consertar, estar com o que é. E esse movimento vai contra tudo que a mente aprendeu. A mente quer resolver, quer entender, quer aplicar métodos. A alma quer que você esteja com ela, sem máscaras, sem defesas, sem atalhos. É por isso que a escuta silenciosa vale mais que 1000 afirmações positivas. Porque quando você se cala por dentro, começa a escutar o que realmente está vivo em você. E ali, no fundo da dor, talvez você descubra que tudo o que ela queria era ser reconhecida, ser sentida, ser validada. Não para dominar sua vida, mas para ser libertada com dignidade. A cura não acontece quando você vence a dor. Ela acontece quando você a honra. Vivemos em uma cultura que celebra o movimento, a produtividade, os resultados. Mas a alma se nutre do oposto. Ela se fortalece no repouso, no vazio criativo, nas pausas conscientes. A reparação do campo emocional acontece quando você desacelera o suficiente para perceber onde ainda está desconectada de si. E essas pausas não são um luxo, são um realinhamento, um retorno ao centro. Um espaço onde a verdade pode finalmente emergir sem ser empurrada para fora. Os rituais mais transformadores são os mais simples. Acender uma vela com intenção, respirar de forma consciente, caminhar em silêncio, ouvir uma música que te abraça por dentro. Não porque esses gestos tenham poder mágico, mas porque eles te devolvem para o agora. E é no agora que a alma vive. É no agora que a frequência se reorganiza. É no agora que a cura acontece, não como um objetivo, mas como um reencontro. A alma não quer que você dê certo. Ela quer que você volte. Volte para dentro, volte para o sentir. Volte para o espaço onde você não precisa provar nada. Onde não há culpa por não estar pronta.
onde não há medo de não estar curada. Porque quando você se reconecta com sua essência, o que parecia desordem começa a se alinhar. Não como mágica, mas como consequência natural de quem finalmente permitiu à alma ser o centro, e não a pressa. Há momentos na vida em que tudo parece ruir, como se o chão cedesse sob os pés e o ar ficasse denso demais para respirar. Nessas horas, a dor parece desproporcional, quase injusta. E a pergunta que ecoa silenciosamente dentro de você é: por que comigo? Mas, à luz da alma, essa pergunta se transforma. Ela não desaparece, ela se aprofunda. Porque a alma não busca culpados, ela busca significados. E nessa busca, surge outra pergunta: o que essa dor está tentando revelar? A verdade é que as feridas não são apenas memórias de um sofrimento. Elas são mapas ocultos, marcas sagradas, portais para partes suas que foram esquecidas, sufocadas, partidas ao meio. E se você se permitir atravessar esse portal com presença, não com pressa, não com julgamento, você poderá encontrar ali dentro não apenas sua dor, mas sua inteireza. A ferida dói porque ela ainda está viva. E o que ainda vive pode ser cuidado. O que ainda pulsa pode ser transformado. Mas esse cuidado não se faz com negação, nem com fórmulas mágicas. Cura não é apagar o passado. Cura é dar voz ao que ficou preso no tempo. É acolher a criança que congelou na solidão. É ouvir a mulher que teve que ser forte demais. É olhar para o medo sem desprezá-lo. Porque cada camada que você evita te mantém desconectada da sua força real. E não se engane, há força na dor, mas não a força de resistir, a força de se render, a força de parar de lutar contra o que já foi e começar a olhar para o que ainda pode ser. As feridas são portais porque te obrigam a parar. E no momento em que você para, e sente e ouve, algo se abre, uma fresta, uma luz, uma verdade que estava abafada pelas exigências do mundo. E nessa fresta, uma voz sussurra: você não precisa mais carregar isso sozinha. É por isso que tantas mulheres começam sua jornada espiritual nos momentos de ruptura. Porque é ali, quando tudo desmorona, que o chamado da alma finalmente é escutado. É ali, quando a armadura já não serve, que a verdade se revela. A dor não veio para te quebrar, ela veio para te despertar, para te mostrar onde você ainda está presa em narrativas antigas, padrões herdados, dores que nem são suas. A epigenética já comprova. O corpo guarda memórias que atravessam gerações. Muitas das feridas que você sente hoje são ecos de histórias que começaram muito antes de você nascer. Mas mesmo que a dor seja ancestral, a cura começa em você. Porque quando você se permite sentir com consciência, você não está apenas curando sua vida, está curando uma linhagem inteira. Está encerrando ciclos. Está libertando vozes sufocadas que nunca tiveram a chance de chorar em paz. Não há nada de fraco em sentir profundamente. A sensibilidade é um dom sagrado. Uma lente espiritual que te permite acessar camadas que o mundo racional jamais compreenderia. E cada vez que você honra uma dor, ao invés de se envergonhar dela, você se aproxima do sagrado. Porque o sagrado não está nas respostas prontas. Está no olhar compassivo que você lança sobre si mesma. Portanto, olhe para suas feridas não como falhas, mas como convites. Cada dor é uma abertura. Cada abertura, um caminho. E cada caminho, uma chance de retornar para si. Mais inteira, mais desperta, mais real. Porque no fundo, a ferida sempre soube. Ela não queria punição. Ela queria presença. E quando você oferece essa presença, o portal se abre. E do outro lado dele está você, em sua forma mais verdadeira. Imagine uma semente, pequena e frágil, enterrada sob uma camada espessa de cimento. Ela pulsa com vida, mesmo sem ar, mesmo sem espaço. Ela quer crescer, quer alcançar a luz, quer se transformar em algo que possa florescer, mas está presa,
sufocada, isolada sob essa densidade que parece impossível de romper. Essa semente é a sua alma, e o cimento que a cobre são as narrativas, os medos, as exigências e as defesas que você construiu para sobreviver. Esse cimento não se formou da noite para o dia. Ele foi criado lentamente, peça por peça, para proteger o que era vulnerável, para conter o que doía demais para ser exposto, para garantir que você pudesse continuar vivendo mesmo com a alma apertada. Mas, com o tempo, o que era proteção se tornou prisão, e a semente, embora viva, deixou de respirar livremente. A cura não começa com o esforço de quebrar esse cimento. Ela começa quando você entende que o cimento é parte do seu caminho, que ele foi um guardião, não um inimigo, e que a semente, apesar de tudo, nunca deixou de pulsar. Quando você para de lutar contra as paredes que te cercam e começa a dissolvê-las com cuidado, com presença, com amor, o cimento se torna poeira que se esvai. Dissolver o cimento é um processo que exige paciência. Não se trata de força bruta, mas de pequenos gestos diários, de escolhas que te conectam com a suavidade da alma, de rituais simples que nutrem a semente e despertam a vida que pulsa dentro de você. Cada gesto é uma gota de água que umedece a terra dura. Cada pensamento acolhedor é um raio de sol que aquece a esperança. Essa metáfora revela uma verdade profunda. A alma nunca deixa de querer crescer, mesmo quando parece sufocada, mesmo quando parece esquecida. Ela pulsa, resiste, espera. E a cura acontece quando você reconhece essa pulsação e decide oferecer o ambiente para que ela floresça. Não um florescer imediato ou espetacular, mas um florescer verdadeiro, paciente, natural. O cimento pode parecer impenetrável, mas a semente sabe o caminho. Ela busca a luz, mesmo que esteja escondida. E quando você se alinha com essa pulsação, tudo começa a mudar. As paredes se desfazem, o ar circula, a vida renasce, porque a alma não precisa de milagres, precisa de espaço, precisa de cuidado, precisa de você, simplesmente. Essa é a cura que você busca. Um espaço onde a alma possa respirar. Um espaço onde a semente soterrada possa, finalmente, se abrir para a luz e se transformar no que sempre foi destinada a ser. E esse espaço começa agora, dentro de você, com a coragem de reconhecer o cimento, com a vontade de dissolvê-lo um pouco a cada dia, e com a confiança de que a semente é mais forte do que qualquer parede que tente aprisioná-la. Durante muitos anos, uma mulher viveu com noites vazias, marcadas pela insônia que parecia intransponível. Ela buscou respostas em terapias, meditações, fórmulas espirituais, mas nada parecia trazer alívio verdadeiro. O que ninguém sabia era que, no silêncio do seu peito, existia uma raiva profunda, uma raiva que ela jamais permitira expressar, uma raiva que foi negada, silenciada pela crença de que sentir essa emoção seria errado, impuro ou incompatível com sua busca espiritual. A raiva, para muitas pessoas, é a emoção renegada pela espiritualidade popular. É a sombra que tentamos esconder para parecer mais iluminadas. Mas a verdade é que a raiva tem uma função vital. Ela é um sinal da integridade vibracional que está sendo violada. Ela é o grito da alma, exigindo respeito, reconhecimento e limites. Negar essa raiva não apaga sua presença, apenas cria um bloqueio energético que se manifesta em sofrimento físico, mental e emocional. O dia em que essa mulher decidiu pela primeira vez deixar que a raiva se expressasse, mesmo que apenas dentro de si, foi um ponto de virada. Sozinha no carro, permitiu-se soltar um grito contido, um grito que carregava anos de silêncio, de dores não ditas. Naquele momento, algo se rompeu. Algo que não podia ser quebrado com meditação ou livros. Algo que só podia ser liberado pela verdade crua, pela expressão genuína do que ela sentia. Naquela mesma noite, pela primeira vez em décadas, ela dormiu em paz. O corpo que estava tenso, travado pela negação, finalmente relaxou.
A mente que buscava controle encontrou descanso. E a alma, que clamava por libertação, experimentou alívio. A verdadeira cura emocional não veio de palavras bonitas ou frases feitas. Veio da coragem de se olhar, se ouvir e se permitir sentir, sem filtros, sem censuras. Essa história é um lembrete poderoso. A cura não é sobre ser perfeita, nem sobre seguir protocolos espirituais rígidos. É sobre ser real, sobre abraçar as emoções que o mundo talvez queira que você esconda, sobre reconhecer que a integridade da alma inclui todos os seus tons: alegria, tristeza, amor, medo, raiva. Porque cada emoção tem seu lugar no mosaico do seu ser. E se hoje você sente uma raiva silenciosa, um desconforto que não sabe nomear, uma insônia que não se explica, talvez essa seja a voz da sua alma pedindo espaço para ser ouvida. Não para julgar, nem para punir, mas para curar, para integrar, para transformar a escuridão em luz, não com força, mas com verdade. Porque a verdadeira cura emocional não é um ato de força, mas um ato de coragem. A coragem de ser inteira. A cura emocional não é um destino a ser alcançado, nem um prêmio reservado aos mais fortes ou mais dedicados. É uma escolha diária. Uma escolha que você faz, a cada manhã, ao decidir se reconectar com sua alma, mesmo diante das tempestades internas. Dr. Bruce Lipton nos lembra que nossa mente pode construir prisões com as melhores intenções, mas a alma busca liberdade. Uma liberdade que não depende das circunstâncias externas, mas do realinhamento interno. O subconsciente não se reprograma com frases prontas ou fórmulas mágicas. Ele se transforma com experiências vividas, com momentos de presença profunda e verdade sincera. Neville Goddard, em sua sabedoria, nos oferece um segredo poderoso. Sentir é o segredo. Sentir com autenticidade, sentir com coragem, sentir com amor. É esse o caminho que reintegra, que liberta, que renasce. Sua alma não quer que você vença as batalhas da vida como um guerreiro solitário. Ela quer que você lembre quem você é de fato, além das dores, além dos medos, além das máscaras. Priorizar a alma é escolher sair do modo automático, da sobrevivência mecânica, para entrar na presença sagrada do agora, onde cada respiração é um convite para a cura, onde cada instante é uma chance de renascer. Quando você se realinha internamente, o externo não precisa mais ser consertado. Ele passa a refletir a harmonia que você cultiva dentro de si. A cura, então, deixa de ser uma busca distante e se torna um caminho vivo. Um caminho que se revela no toque suave da autocompaixão, no silêncio da escuta, na aceitação gentil das próprias sombras. E se a dor que você sente hoje for, na verdade, o portal para a vida que você sempre buscou? Se essa dor for o convite da sua alma para se lembrar, para voltar para casa, para reencontrar a liberdade que sempre esteve dentro de você, o caminho essencial para a cura emocional começa quando você decide priorizar sua alma. Quando você escolhe olhar para dentro com coragem, amor e presença. E nesse caminho, não há pressa, nem perfeição, apenas o ritmo sagrado do renascimento que acontece um passo, uma respiração, um sentimento de cada vez.